Olá, bom dia. Hoje é 18 de outubro de 2021. Nós estamos aqui para iniciar mais uma semana buscando ao nosso Deus, elevando a nossa alma, pedindo a Ele a sua bênção, a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia, clamando ao Senhor que esteja conosco, nos aproximando dEle para ouvir a sua voz. Estamos nós aqui novamente. Bom dia, Laurinelli, bom dia, irmão Walter, sejam bem-vindos. Então, nós estamos aqui mais uma vez, caminhando, seguindo o nosso caminho na direção do nosso Senhor, buscando a sua presença mais um dia e pedindo que Ele seja favorável a nós, Hoje eu tô aqui, falei que eu iria vir para a área externa aqui da minha casa. Estou aqui hoje, Ao som dos pássaros, vocês vão ouvir galos, pássaros, provavelmente os cachorrinhos também. Bom dia. Enfim, o bom é a gente continuar, O Senhor nos chama, gente, para sermos constantes no nosso caminho, não olhando para aquilo que nos paralise, não olhando para o que possa nos fazer parar. Olha, Ana Iris, agora sim. Bom dia, prazer também. Bom dia, Lilde, bom dia, Maria Luísa, bom dia, minha mãe. Sejam bem-vindos. Então, o Senhor nos chama para sermos constantes. A diferença na caminhada com o Senhor é a nossa constância. Ele fez essa proposta, para Abraão. Anda na minha presença e serás perfeito. Então, é andar, é dia após dia, a cada passo. O Senhor também nos permite o cansaço, Porque Ele sabe que somos seres humanos, Ele nos permite o cansaço. Mas Ele diz: vem a mim aqueles que estão cansados e abatidos, e eu vos aliviarei, Ele fala que Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado, E também Ele diz que deseja encontrar em nós, o seu descanso. No início lá de Gênesis, bom dia, Clá. No início lá de Gênesis, bem no iniciozinho, o Espírito Santo deixou registrado que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus não tinha um lugar onde ele pudesse pousar, descansar, habitar. E o Senhor ansiava por esse lugar, de descanso, onde ele pudesse vir, onde ele pudesse morar. Então, ele começou a partir dali a sua construção, a construção da sua casa, da sua morada. Ali ele começou, a fazer as coisas. Pelo menos é o registro que a gente tem do que foi deixado em Gênesis, Aquilo que o Espírito Santo achou interessante que soubéssemos nos primeiros momentos, de que Deus pairava, o Espírito dele pairava e que ele desejava encontrar seu lugar de descanso. E ele nos chama, ele nos oferece descanso nele, através de Jesus, mas ele também nos chama a ser o seu descanso, a que sejamos, o seu descanso, que ele encontre em nós o lugar de habitação, encontre em nós o seu pouso, encontre em nós o lugar onde ele possa se sentir em casa, confiante. E ele quer habitar em mim, mas ele quer habitar conosco. Sempre foi plural, não é individual. Não é individual. É por isso que ele nos chama a estarmos no coletivo, é por isso que há a exortação de não deixarmos de congregar, Por isso que existe a igreja, porque o Pai é nosso, ele deseja habitar conosco. Esse é o grande mistério de nos tornarmos um em Cristo,
Foi por isso que ele orou, né? Lá em João 17, ele ora que sejam um como nós somos, ó Pai. Então, nós estamos aqui. Eu sei que existem outras pessoas também se levantando para que isso aconteça, para que essa realidade do corpo de Cristo aconteça antes esfacelado, mas chegou o tempo da noiva ataviar-se, né? Então nós estamos andando juntos todas as manhãs, de segunda a sexta pelo menos, né? Estamos aqui juntos, buscando ao Senhor, buscando a sua face, pedindo a Ele que opere, que faça isso que Ele deseja, enquanto Ele vai tirando as nossas mazelas, enquanto Ele vai nos curando de nós mesmos, trazendo a sua luz para nós e dissipando toda treva que ainda possa haver em nosso coração, né? E hoje nós vamos refletir no Salmo 67. É um salmo assim que eu gosto muito. O Salmo 67 também não tem indicação de quem seja o autor. Bom dia, Lucinha. Bom dia, querida. Que bom ter você aqui também. É um salmo que eu gosto muito, vou explicar o motivo. Não tem indicação de quem seja o autor, apenas um salmo, um cântico direcionado ao mestre de música. Então a gente sabe que todas aquelas reflexões dos salmistas, eles eram transformados, eles escreviam e era transformado em... Gente, se estiver escuro, vocês me falam, tá? Tô achando escuro. Eram transformados em um registro que depois se transformava em um louvor. Deus não desperdiçava, assim como não desperdiça nas nossas vidas o tempo de dor, de aflição, de lágrima, também o tempo de alegria, né? Ele não desperdiça, ele faz com que tudo, se assim a gente permitir, faz com que tudo se transforme em louvor para ele, né? Se a gente permitir isso, se a gente tiver esse entendimento, todas as coisas que a gente viver vai se transformar em louvor. E esse salmo, ele é curtinho, diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Olha os passarinhos brigando aí, ó. Estão disputando alguma coisa na árvore aqui atrás. Bom, então, primeira coisa, esse Salmo 67, o que ele fala no versículo 1 e 2, foi o que eu e Simar escolhemos para colocar no nosso convite de casamento. Eu lembro que quando fui fazer essa escolha, né, eu era jovem, né, era bem jovem, pelo menos olhando agora, eu acho que eu era muito jovem na época. E tinha alguns receios, alguns medos, né, de que será que o relacionamento vai dar certo? Será que a gente vai conseguir, né, essa proposta de estar juntos até a morte separar? E eu tinha isso e colocava diante de Deus, então eu quis colocar. Geralmente o pessoal coloca no convite um textozinho que fale de amor, né? Geralmente são aqueles... as muitas águas não podem apagar o amor, ou então o de Ruth, né? Que fala: teu povo será o meu povo. A maioria das vezes o que eu vejo nos convites tem a ver com isso. E aí o meu, ao orar e escolher, foi esse daqui,
o versículo 1 do Salmo 67, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E era esse o sentimento, né, no momento que eu escolhi esse texto, que o Senhor tivesse misericórdia mesmo de nós, que o Senhor nos abençoasse, nos ajudasse a trilhar esse caminho que nem sempre é fácil, na maioria das vezes não é, né? Caminho de andar junto, lado a lado, de mãos dadas, em acordo, nem sempre é fácil. E a gente pediu isso ao Senhor, né? Mas eu lembro também, uma coisa que eu lembro que nunca saiu da minha memória, é que aí depois, esse era o texto que vinha na frente, no início, assim. E aí depois vem, né, os pais convidando, o local do casamento, enfim. Aí tinha que ter alguma coisa que fechasse, né, o convite embaixo. E eu fiquei pensando que texto eu vou colocar para fechar. E eu senti mesmo, assim, a direção do Espírito Santo de colocar o 2. Já tenho um, eu vou colocar o 2. Então a gente colocou: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Tempos depois, bom dia Geni, bom dia Ditinho. Tempos depois, né, muitos anos depois, a gente pôde ver que o Senhor tem sido gracioso, né, conosco, tem nos ajudado a vencer as nossas dificuldades, as nossas mazelas, crescermos juntos. E já nesse período de pandemia, né, quando o Senhor começou a nos inquietar para fazer algo, para ajudar outras famílias na terra, para iniciar esse Instagram. Aí, em oração, quando a gente começou a ter esse incômodo de fazer alguma coisa, o Senhor me fez pegar o meu convite de casamento, né? E olhar o que eu tinha escrito. Eu nunca tinha esquecido, na verdade, mas ele me fez pegar o meu convite de casamento. Vá no seu álbum e pegue o seu convite de casamento. E aí eu fui lá e aí ele me disse: leia o texto que você colocou. Aí eu li o primeiro, né, o que estava no cabeçalho, encabeçando, que dizia: para o Senhor ter misericórdia. E eu agradeci ao Senhor: obrigado, o Senhor tem sido fiel, tem tido misericórdia das nossas vidas, tem nos abençoado, sentimos o teu rosto resplandecido sobre nós, muito obrigada. E aí ele falou meu coração, o Espírito Santo falou meu coração, mas não foi apenas para vocês, né, para que seja bênção entre vocês, para que vocês sejam felizes, para que dê tudo certo entre vocês, que eu chamei. Eu já tinha revelado o que eu queria. Leia o texto de baixo. E aí, para minha surpresa, é engraçado, né? É engraçado isso, mas para minha surpresa, eu li qual era o objetivo de Deus em nos abençoar, né? Em fazer resplandecer o seu rosto sobre nós. E ele dizia que o que ele queria para aquele casamento, enquanto ele me inspirou para escrever, o meu pensamento nem era esse, sabe? Eu só queria que ele tivesse misericórdia, que ele fizesse esse casamento dar certo. Era o que eu queria, o que eu pedi a ele. Mas ele revelou aquilo que ele queria para nós, né? E eu fiquei assim extasiada quando eu ouvi aquilo do Senhor. Poxa, o Senhor já tinha o propósito de revelar os teus caminhos, de fazer com que outros, a partir de nós, conhecessem o Senhor, que a tua salvação chegasse a outras vidas. Aqui fala nações, eu nem sei se chegará a tanto, mas independente do alcance, se as nossas vidas, né, tiverem sendo bênção e testemunho para 1, 2, 3 casais, né, 3 famílias, isso já terá valido a pena a nossa vinda aqui na terra, o nosso encontro como homem, mulher, como casal. Então, é um salmo que toda vez que eu leio, eu sinto, né, esse quentinho no coração, né?
aquece meu coração. Aqui o coelhinho tá aqui lambendo meu pé. Aquece meu coração e eu fico feliz. Gente, Chico tá aqui lambendo meu pé totalmente. E eu fico feliz de saber que o Senhor tem sido fiel, né? Ele é fiel sempre quando a gente se coloca, né? Quando a gente se permite, quando a gente obedece os seus mandamentos. Claro, gente, que nós também temos as nossas dificuldades, nós também temos as nossas resistências ao Senhor, ainda não completamos tudo, eu não julgo que a gente alcançou todas as coisas, eu enfrento lutas, dificuldades, né, pessoais, interiores, mas nós temos nos colocado assim diante de Deus, porque o que a gente quer é que o rosto dele, né, que ele seja conhecido, né, que nós queremos isso, que a nossa casa seja um lugar de bênção, que a nossa casa seja um lugar onde o Senhor tem a liberdade de estar. E sempre foi assim, né? A gente sempre se colocou dessa forma, e o que Ele quiser avançar através de nós estaremos muito felizes de sermos cooperadores do Senhor. Mas o Salmo não é sobre mim, nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer, é tudo sobre Ele, né? Então, nós somos apenas mais um dos como é que fala quando tem, dos figurantes nos filmes, né? O protagonista é o Senhor. Nós somos seus colaboradores, seus figurantes. Então é bom se a gente aparecer na cena, se tiver um destaquezinho, é legal, né? Mas é sobre ele. E aí, analisando hoje o Salmo, hoje pela manhã, depois do meu momento de oração, analisando algumas coisas do Salmo, eu vi que o primeiro e o segundo versículo foi uma ordenança que o Senhor deu para Arão, né? Lá em Números 6, 24 a 26, o Senhor chama Moisés e pede a ele para dizer a Arão, que era o sacerdote, diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Então Deus deu uma ordem a Arão, por meio de Moisés, ele deu uma ordem a Arão e os filhos que eram sacerdotes. Assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor, só em ler isso, quem já leu a Bíblia toda, quem já leu os primeiros livros da Bíblia, sabe que em alguns momentos é chata essa leitura, né? Porque vem falando um monte de regra, pega um animal assim, mola de tal jeito e queima de outro modo, e não pode ser assim, não pode ser assado. Então, às vezes é chato, né? E você pensa assim, meu Deus, quanta regra, como é que esse povo lembrava de tudo? Mas, em alguns momentos, se você ler atentamente o Pentateuco, você vai perceber que o Senhor já desejava revelar a graça dele através desses livros, né? Através do que ele deu para Moisés. E aqui, quando fala, até hoje é usado em muitas igrejas como a bênção pastoral, bênção sacerdotal, né? A gente vê o desejo de Deus, que era sempre abençoar o seu povo. O desejo de Deus sempre foi de bênção, de paz, de vida, não de peso, não de dificuldade, não de luta. O desejo dele, como eu iniciei hoje falando, é encontrar o seu lugar de repouso, o lugar dele de repouso, onde ele possa habitar, onde ele possa estar. E para isso, né, ele desejava abençoar. Então ele fala como uma ordem para aquele que era o sacerdote. Assim vocês abençoarão os israelitas. Como? Aí ele fala, o Senhor te abençoe e te guarde. Então, bênção e proteção, né? Todas as vezes que Arão, seus filhos, fosse abençoar o povo, ele sempre teria que liberar a bênção e a proteção de Deus.
o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Nós já vimos na sexta, né? Falando do refinamento como prata, que o Senhor refina como prata, e que quando a prata está pronta, né? Ela vai resplandecer, ela vai mostrar o rosto, né? Do seu refinador. Nós vimos isso, então o Senhor deseja, né, resplandecer o seu rosto sobre nós. E aí a bênção era que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E aí a gente já viu que o processo para a gente nem sempre vai ser tranquilo, não vai ser, porque para a prata resplandecer o rosto, ela precisa ser aquecida, ela precisa ser amolecida, ela precisa estar em altas temperaturas, passar por lutas, pelas situações, enfim, né? Então, na nossa vida também, o Senhor sabe a medida exata, a temperatura exata para nos amolecer e nos fazer resplandecer o seu rosto. Cada um de nós vai ter uma temperatura a ser colocada. Tem gente que tem um coração mais difícil, né? Tem gente que tem um coração mais duro. Oi, Tuane, bom dia. Tem gente que tem um coração mais duro e vai demorar mais para amolecer. Mas o Senhor não tem pressa e Ele fica o tempo todo com seus olhos sobre nós até que se resplandeça, né? Até que o rosto dele seja possível ver. Aí ele continua: o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Então, falando sobre isso, né? Que o Senhor volte para ti o seu rosto. Saber que o Senhor está o tempo todo olhando para nós, mesmo vivendo nos momentos de dificuldade, mesmo enfrentando as altas temperaturas, é algo que traz paz ao nosso coração. Ninguém gosta de enfrentar algo sozinho, né? A gente sempre fica em paz, sabendo que alguém está conosco, alguém está do nosso lado, enfrentando aquela situação. Quando a gente se sente só, a angústia vem, a ansiedade vem, né? Tristeza. Então ninguém gosta de saber, mas o Senhor fala para Arão abençoar o povo, dizendo que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. E aí o 27 termina: assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Então o Senhor deseja que haja essa invocação ao nome dele. E aí o salmista, ele sabendo disso, sabendo dessa bênção, talvez, eu não sei, né, se ele era um sacerdote, esse salmista aqui, pode ser que seja, porque isso era uma fala do sacerdote, de quem era sacerdote, com relação ao povo. E aqui a gente vê que o salmista, no Salmo 67, que é o que a gente está estudando agora, né? Refletindo, não estudando, a gente está refletindo para que essa palavra seja a que vai dar o norte para a nossa vida hoje, né? O nosso dia de hoje. Ele fala sobre isso e ele diz muito mais, né? Que o desejo do Senhor não é apenas que a bênção esteja sobre mim, não é apenas em que eu tenha a minha paz, que eu seja guardado, protegido, não é individual, mas ele tem um objetivo. E durante o Salmo todo, 7 versículos, ele fala qual é o objetivo do Senhor abençoar o seu povo, que é fazê-lo conhecido. Tudo que o Senhor tem feito na tua vida, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Ele está agindo, Ele está fazendo. Não apenas para que você tenha uma vida confortável, não apenas para que você desfrute dos benefícios de ser filho do rei, né, filha do rei, mas Ele tem um objetivo, que é, a partir de você, fazer com que outros se tornem conhecidos, né? No seu mundo, né? Na sua vizinhança, no seu trabalho, se o seu mundo for a sua família, o desejo de Deus é que a partir de você, todas as outras famílias, todas as outras pessoas possam conhecê-lo, possam
saber quem Ele é. Esse é o desejo do Senhor. E tudo que Ele tem feito em nós, através de nós, é para se cumprir esse propósito dele achar o seu povo e essa família que possa andar com Ele. Então isso aqui, o Salmo é bem claro, ele convoca os povos a louvarem a Deus. E a gente lembra também de que essa foi uma das promessas, né, que o Senhor fez a Abraão. Quando ele chama Abraão para andar com ele, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tinha um propósito muito maior com Abraão. Ele não apenas queria satisfazer um desejo do coração de Abraão, de ser pai, de ter um filho, de deixar descendência. Era algo que o incomodava, a ele, a sua esposa Sara. Mas ele desejava, dando um filho para Abraão, fazer com que todas as famílias da terra fossem benditas. Essa bênção chegou até nós e essa bênção deve continuar. Não pode parar em você, não pode se encerrar na sua vida, ela deve alcançar. Você tem um chamado, uma missão de anunciar aquilo que Jesus fez em você. Nada de grandioso, né? Não precisa ter palavras rebuscadas, mas apenas falar o que o Senhor fez na tua vida. O que Ele tem feito, o que você já conseguiu avançar. Quando você entendeu o que Jesus fez na cruz por você, a partir daí, o que é que você tem vivido? É isso que Ele deseja, né? As nossas atitudes sejam dessa forma, voltadas para isso. Quando alguém nos magoa e nós oferecemos o perdão, não é porque nós somos bons, por exemplo, né? Não é porque a bondade está em nós. É claro que a bondade nos acompanha, mas é porque nós entendemos algo de Cristo. Nem eu nem você precisaríamos perdoar ninguém, né? Não precisaríamos liberar perdão se o Senhor não tivesse falado e feito algo em nós, né? Nós temos uma escolha de continuar no caminho da amargura, de continuar no caminho da vingança ou de nos colocarmos diante do Senhor, né? Então ele fala também que esse deve ser o desejo, o nosso desejo, o desejo daqueles que amam ao Senhor, deve ser de também fazer com que os outros sejam conhecidos, né? Com que ele seja conhecido pelos outros povos, né? Que as nações possam exultar de alegria, não só a sua casa, né, possa celebrar a Deus, mas existir o incômodo de que na sua vizinhança tem pessoas que ainda não conseguem exultar, tem famílias que ainda vivem uma vida atribulada e você conseguir isso doer o seu coração. Poxa, não pode ficar só aqui. Outros têm que alcançar a mesma alegria, a mesma paz que nós já temos alcançado, que nós temos experimentado. Então ele fala: louvem-te os povos, alegrem-se, exultem, cantem de alegria, que assim como tem sido nos nossos lares, que outros também alcancem, né, isso. E aí ele diz assim, eu anotei aqui, né, que quando o Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre nós, nós somos revelados como filhos. E essa revelação de que há filhos de Deus na terra, né, de que há povo seu na terra, vai acalmar a própria criação. Olha só, né, a criação, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A criação ficou debaixo de uma maldição, mas quando os filhos de Deus se manifestam, essa maldição da criação, ela começa a se dissipar, ela começa a ir embora. E o salmista fala isso, que a terra dê a sua colheita e que Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Toda vez que o Senhor nos abençoa, a terra, né, o lugar onde nós estamos, também é abençoado. Também chega a bênção do Senhor. Então, como ele termina aqui, eu também vou terminar,
Que o Senhor nos abençoe. Para quê? Não é para a gente ter muitos bens, para que a gente possa curtir, passear e viajar e comprar o carro que eu quero e ir pro hotel que eu quero. Não é para isso. Claro que a gente pode ir também, não tem problema se o Senhor nos permitir, mas não é para isso. Esse não é o fim. Que o Senhor nos abençoe para que todos os confins da terra o temam, que ele seja temido. Através da sua bênção sobre nós, as pessoas reconheçam que a paz existe, que a alegria existe, que é possível viver em harmonia, né? Não só entre a família, não só na casa digna, né? Começa na nossa casa, quando nos tornamos a nossa casa digna, que é o que a gente tem procurado anunciar através desse Instagram. Não sabemos se a gente tem conseguido, mas é isso que a gente deseja anunciar. Sua casa sendo digna, outras casas também serão dignas. Você vai ativar o efeito dominó de Deus, né, na vida de outras pessoas. E os confins da terra podem ser abençoados no momento em que a gente atentamente ouve a Deus, no momento em que os mandamentos do Senhor, aquilo que Ele fala ao nosso coração, por mais aparentemente absurdo que pareça, aquilo que o Senhor coloca em você, faça, cumpra, confie no Senhor, e Ele se encarregará através dos seus passos de obediência, de constância, de atitude de quem o ama. Ele vai se encarregar de trazer a sua bênção, a bênção. Os sinais seguirão aos que creem. Nem sempre esses sinais precisam ser de grandes maravilhas, né? Assim, curar cegos ou surdos, ou levantar paralíticos, ou ressuscitar mortos. Eu acredito que Deus quer também fazer isso através de nós. Mas existem outros sinais, né, que seguem aos que creem. Quando o ambiente fica em paz, por exemplo, quando você está, quando a sua presença, né, quando você chega, as pessoas reconhecem paz e tantas outras coisas, amor de Deus, graça, bondade, alegria, enfim. Os sinais vão se seguir àqueles que creem. E esses sinais vão levar os povos, né, que não precisam necessariamente ser os povos do mundo, mas os povos que te cercam, a honrar e glorificar o nome do Senhor e a fazê-lo ser temido e conhecido na terra. Temos um chamado, né? Temos um chamado. E fomos incluídos nesse plano e o Senhor deseja outros se achegarem, né? Para que essa casa, essa construção, esse lugar da sua habitação esteja completo e ele possa finalmente descansar, né? Ele possa encontrar o seu abrigo. Então nós somos cooperadores do seu reino, construtores também, pedras vivas da morada que o Senhor está fazendo. Continuemos andando em unidade, continuemos estando juntos uns dos outros e avançando nesse propósito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, né? Que o Senhor nos dê a sua paz, para que na terra sejam conhecidos os seus caminhos e entre todas as nações a sua salvação. Deus nos abençoe. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, bendizemos o teu nome. Peço mesmo que a tua bênção, teu favor, Senhor, que o Senhor abençoe e guarde cada um dos meus irmãos e irmãs que param um pouco do seu tempo para ouvir, para participar desse devocional. Sejam abençoados, não por quem está falando, mas pelo Senhor que derrama a tua palavra de vida e de bênção, Senhor. Ah, Deus, que sejam, Senhor, conhecidos os teus caminhos através da vida de cada um que tem se colocado a andar contigo, Pai. Dá-nos constância, dá-nos a tua paz, Senhor, a certeza do teu amor e de que o Senhor está conosco. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e a gente se encontra amanhã, se assim o Senhor nos permitir.